Alô, Próspera! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Empcast, a voz da mulher empreendedora. Esse é um espaço real para empreendedoras reais. Aqui a gente fala de vida, de negócio, de maternidade, de casamento, da gente enquanto mulher, líder empresária, sobre as nossas decisões, desafios, superações e principalmente sobre os bastidores de negócio, sobre aquilo que deu certo, sobre os aprendizados, sobre tudo que envolve esse nosso universo do mundo do empreendedorismo. Se tu está chegando agora por aqui e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Daiane Nascimento, líder e fundadora do Empodere, um dos maiores movimentos de empreendedorismo do sul do país, e mentora de empresárias que buscam prosperar com voz, lucro e leveza sem abrir mão da vida pessoal. Eu acredito que vida e negócios precisam caminhar juntos. Se tu também acredita nisso, se tu é uma empreendedora que busca crescer, faturar mais, sem virar escrava da tua empresa, eu quero te convidar a preencher o nosso Quiz Prospere. Ele é um diagnóstico que vai te trazer uma orientação personalizada e o link está aqui na descrição do vídeo. Outro recado muito importante é que se tu estiver nos assistindo pelo YouTube, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificada dos próximos episódios e também deixe por aqui nos comentários quais são as convidadas que tu quer ver por aqui nesse nosso ambiente sendo entrevistada pela gente. Por aqui nós vamos ter sempre 2 episódios novos todo mês, mulheres reais, histórias reais de empreendedorismo real. Vamos para nossa convidada de hoje, papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que desse episódio vão ser muitos bons insights. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Empcast uma mulher que eu admiro muito e que também tem um papel muito importante na minha jornada como empresária. A nossa convidada de hoje, ela é mentora de mentoras, fundadora do DNA Company, um sistema empresarial de educação que tem como objetivo formar mentoras com negócios estruturados e estratégicos e muito lucrativos. Ela é formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing e moda e já atuou com mais de 10 anos de atuação no varejo, na indústria da moda, liderando departamentos de grandes empresas nas áreas de marketing e de venda. Ela orienta minha gente e acompanha empresárias em programas de mentorias e também é líder de um grupo seleto de empresárias no qual tenho muito orgulho de fazer parte, que é o Mastermind Hélice. E é uma mulher que eu admiro muito ela pela forma simples, pela didática, pela humildade que ela tem em entregar, em contribuir, em somar na vida de outras mulheres. Ela vem diretamente de Floripa para contar um pouco para a gente da trajetória dela. Seja muito bem-vinda, Josi Concol! Que honra, Ai, que que honra, tá, delícia! que honra. Eu estava esperando por esse momento, tá. Eu também, ansiosa. Muito feliz. Quando a senhora me disse: "Estou indo para Santa Cruz", o que que eu fiz? Liguei para os meninos, aí disse: "Vamos ver a agenda, vamos conciliar, porque vai ter que dar uma brechinha, Match nesse negócio. pra gente trazer a Josi aqui para o nosso Empcast". Que Coisa boa. delícia, tá. Que honra acompanhar, né. Eu sei que os episódios aí teve mulheres incríveis que eu já Sim. assisti, incríveis, então eu espero que a gente possa somar bastante para tua audiência. Vamos, com toda certeza vai ser. Eu disse antes, estava falando para os guris dos bastidores, contando quem tu era, né, nessa expectativa, e eu disse assim: "Nossa, pega papel e caneta que vai ter ouro", e eu Não, falo isso para nossa audiência também. vai. Certeza que vai sair Sim, muitos sim, bons insights desse nosso bate-papo sim. hoje. A gente É. tem que valorizar o tempo de quem senta para assistir, né, Uhum. provavelmente está buscando algo, assim, às vezes até buscando sei lá, uma mensagem divina ou enfim, Uhum. alguma coisa, né, Respostas, uma né. É. resposta e aí um podcast desse muda tudo. Isso já Exato. aconteceu na minha vida, É. provavelmente na tua também, tá. Também, também. E eu quero começar esse nosso bate-papo, assim, eu botei alguns tópicos, tá, Josi, porque Amo. eu Tudo. quero aqui, ó, eu quero buscar muito disso que eu sei que tu tem para entregar. E quero começar falando de uma coisa que me conectou muito contigo desde o começo, que é a tua origem. Vai. Eu tenho uma origem muito simples, assim como a tua, vim da roça, como tu fala, né, e eu sei que tem muito aprendizado que vem da Muito. roça, né.
E Quem não é essa Josi que veio da roça, assim? Eu falei um pouco da apresentação sim, mais profissional, né, sim, a mentora de mentoras, a empresária, sim. mas eu quero Mas contar um pouquinho também para a o audiência DNA tá na roça, né, o dessa DNA raiz, isso, sabe, essa raiz sim. que me conectou também muito, porque eu também sou da roça, também sou do interior. Sim, eu brinco, né, a roça venceu gente, sim, a roça venceu. Tive a oportunidade, vou usar essa palavra, Uhum, também o prazer de ter plantado e colhido na roça. uhum, Porque às vezes na cidade, né, a gente tem uma vida diferente, eu tô há 20 anos na cidade, só que às vezes você planta com imediatismo, principalmente hoje na rede uhum. social, né, quando a gente vê trabalho com muitas empresárias, como você citou no começo, e aí a gente planta no digital, a gente já quer colher mês que vem, ou na semana que vem, ou no próprio post que a gente plantou. Mas quem vem da roça Sabe, né? sabe muito bem que a terra é arada, Uhum, é preparada então, né, uhum. arada e tal, preparada, a semente é lançada, aí ela é geminada, ela é cuidada, ela é regada, até que ela nasce uma plantinha, até que ela dá uma árvore, até que ela dá fruto. Exato. E isso fala muito sobre a minha pessoa como profissional mesmo, assim, Uhum, eu não tenho pressa, eu tenho constância. Eu falo assim: "Guarde essa frase". Tem muita gente com pressa, não é sobre pressa, é sobre constância. uhum. É se divertir no processo, sabe daí desde que eu vou falar aqui nas minhas palavras, tá, porque quando a gente vai para a cidade a gente não carpe, a gente capina. Não, a gente carpe no caso, tá. A gente tá carpindo uma linha de fumo, não capinando uma linha de fumo, né. É. E meu pai era fumicultor é fumicultor ainda, boa parte da minha família é. E sabe que na roça a mesma forma como eu faço as coisas hoje, eu fazia na roça. Uhum. Eu falo muito isso também, né, a forma como você faz uma coisa na vida é a forma como você faz todas as outras coisas. E eu lembro, assim, ó, chegar numa roça, minha filha, assim, à tarde, depois do almoço, depois de Aquele vir da calor, escola, aquele calor fervendo, assim, aquele calor que tu olha e tu enxerga o arzinho subindo quente. e tu Aham, sabe o que tá te esperando, né, aham. é uma enxada e é longa, não é ali, né, uma É, é. capinadinha, então, assim, é aquelas linhas de fumo, assim, opa, longa, 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 longa. E só que eu lembro quando os fumos já estavam, assim, um pouquinho maior, e aí as matinhas começam a nascer junto. Eu nunca deixava um matinho pra trás, aí. Às vezes você passava assim: "Ah, deixa, ele não cortou muito bem". Eu falo assim: "Não, eu vou voltar, eu vou cortar ali direito". Uhum. Porque senão daqui a pouco esse negócio aqui vai estar muito maior, eu vou ter outro trabalho, eu vou ter que voltar aqui mais Voltar e vezes. fazer de novo. E olha só, isso fala muito sobre o nosso caráter, sobre nossa personalidade, sobre o que somos. Uhum. Eu me lembro de ter esse pensamento: "Não, eu vou colher direito, eu vou". Não sei se tu já teve, né, eu não vou dizer o prazer, gente, porque colher fumo não é aquela coisa Já, maravilhosa, né. já tive. Então você tem várias colheitas, é o É, é, bacheiro que a gente é, chama, é a colheita é. um, colheita 2. A gente está na capital, aqui é a A capital capital do do fumo. fumo, então acho Uhum. que é legal até falar disso, né. E eu sempre cuidava: "Não, é essas 3 folhas de macho, agora o meu tio falou que é essas 3 aqui, tem que Hum. cuidar e pegar esse tipo de folha". Então eu segui o processo. Uhum. No meio da roça eu segui o processo, tá. É, eu até anotei aqui, mas tu já trouxe, assim, tipo, tem tanto aprendizado que a gente pode trazer, né, desse momento nosso, desse tempo nosso Sim. de lavoura, de roça, de agricultura, porque não é diferente no mundo Não dos é. negócios, né, não é Exatamente, diferente. só mudou o nicho, Só a mudou o persona mercado. final é o mercado. O resto é disciplina, fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem ser a parte mais gostosinha, Sim, né, mesmo sem saber se vai colher daí. se vai colher. Porque quem disse que vai colher uma safra? É, Quantos agricultores perdem uma safra, às vezes é uma chuva, ó, tantas variáveis no meio do caminho, uma chuva, é. uma pedra, não, uma chuva de pedra, assim, sei lá, vendaval, tanta coisa, e perde uma safra. Ou uma seca, falta de Uhum. água. Então, aí quando a gente aprende a lidar com isso desde Tu vê que isso cedo. já tem empreendedorismo puro também, né. Mas sabe que esse tempo eu pensei, eu falei assim: "Gente, mas eu já sou formada no empreendedorismo desde a época do meu pai, só que eu não vi o valor que o meu pai tinha", entendeu? Só não olhava É com esse com esse olhar. olhar. Com esse olhar. E aí tem uma de toda essa experiência tua, tem uma frase que tu fala que, assim, toda vez que tu fala eu adoro, que é, às vezes as pessoas reclamam, né, "Ai, como é difícil fazer uma live, como é difícil gravar um stories". E aí uma vez eu escutei tu dizendo: "Difícil é estar na lavoura". Isso é muito bom. A gente está aqui no ar-condicionado, a gente está aqui, né, num ambiente tranquilo, Seguro. seguro. Qual é a dificuldade? Que dificuldade é essa, minha E aí senhora? quando eu escutei a primeira vez, pensei: "Meu Deus, ela tem toda a razão".
difícil é estar na roça, eu já tive esse difícil, então o resto é Sim. moleza. O resto é moleza. E eu acho que é importante trazer Uhum, essa reflexão, sabe, porque uhum. às vezes na vida a gente vai se acostumando com as coisas boas e que bom, eu desejo que Deus abençoe muito sua vida, você ter muita coisa boa, mas tem os momentos que a gente tá meio que blefando, querendo desistir. Amor, dá uma olhadinha pra trás, uma meia dúzia de dias pra trás, semanas, meses, Uhum, anos, você vai falar assim: "Uau, uhum. já foi muito mais difícil, eu tenho que Exa agradecer o que Que eu bom que tenho". esse desafio está acontecendo, porque eu já passei por tanta coisa que eu tenho agora, capacidade de continuar, Exato. né. E é dali pra frente, tá. Com certeza. E essa origem, assim, ó, eu outra coisa que eu falo muito que tem a ver com a roça, né, pra mim, uma frase clássica aí, se Deus quiser vai estar no meu livro, "O dinheiro ele vem na alegria e ele se multiplica na diversão". E daí, mesmo na roça, sendo o desafio que era, eu dizia: "Eu tenho que fazer meu dia". Tem dias que não tá a fim de ir, eu tinha recém 14 anos, eu era uma menina, eu queria fazer outras coisas, eu era sonhadora, cabeça assim, nas lua, tá, de assim, eu queria ser rica, milionária desde que eu estava na roça. Só que Já é, profetizava, né. aquela não era a realidade. E eu lembro de ir pra roça, então como tu tinha tempo de ficar ali sem precisar usar a tua cabeça, era só agir com o Uhum, era corpo. só o corpo, o Eu lembro de eu braçal, ficar visualizando a mulher da novela, de eu ficar pensando, então aqui tem o um carro, código. a casa, Nossa as roupa senhora, gente, bonita, né, porque a gente não tudo. tinha essa coisa, assim, de roupa bonita, de Não. do que estava sendo aí a cor do momento, né, Isso, a gente, eu olhava tudo aquilo, na minha cabeça aquilo eu já estava já vivendo, era real, já era já real, era real. isso. Então aqui fica um código, porque Já às vezes a fica. pessoa está vivendo um momento que é desafiador, que é difícil agora, Uhum. mas, faça desse momento o teu processo, porque a promessa o processo faz parte da promessa, né, a gente às vezes quer muito a promessa, E não porém quer passar o para processo. chegar na promessa existe um processo. E uma outra coisa que eu pego disso que tu fala é a capacidade da gente de sonhar, sabe? Sim, De sonhar, de acreditar que é possível, que não é porque eu nasci nesse lugar e nessa realidade que isso vai ter que ser o meu determina. fim. Não. Não, né? A capacidade que a gente tem de sonhar, de acreditar e de se movimentar e de correr atrás, né, para Pra fazer quê? acontecer. E as coisas parece até que é sorte que cai no nosso colo, né, mas o fato de você vibrar nessa energia, porque se a tua alma eu acredito muito nisso, se a Uhum, tua alma já pode ver, se o teu coração já pode sentir, já é uma questão de tempo para desacelerar. E eu acho que você falou talvez a coisa mais importante que a gente vai falar nesse podcast hoje, sonhar. Eu vejo muitas mulheres deixando de sonhar uhum. por conta que eu olho para o lado, eu olho aqui, né, a gente vive aqui, a gente deita e fica assim comparando, olhando a vida do outro, e aí a gente na comparação, a nossa vibração baixa. Uhum. E aí parece que para todo mundo é mais fácil, todo mundo consegue, só que a gente não consegue, a gente olha só um frame ali do digital, e a gente não consegue saber, assim, quanto tempo ela já está fazendo? Isso. Será Quanta que ela coisa não passa está por trás. quantos anos será que ela está ali batendo cabeça, errando, acertando, vindo, persistindo, Sim. né? E aí Ex vai "Ai, olha só, viralizou, olha só, uhum. Não. explodiu". Vai ver o histórico, Vai ver você o vai histórico. ver, tem Às muito. vezes tem 5, 7, 10 anos ali, né? Tem, tem. Então isso é algo acho que precioso desse podcast de hoje. Se eu estivesse assistindo e eu vou assistir de novo, Uhum. com certeza eu estaria anotando lá sonhos. Sonhar. Quais Meus são os sonhos? sonhos, né. O que que eu quero? Exato. A gente acabou de realizar um sonhozão, assim, né. Na mesma hora, daí eu assim: "Qual que vai ser a próxima coisa que eu já sei o que eu já sei o que eu vou sonhar agora". E aí uma amiga minha viu falando isso, ela falou: "Amiga, mas, né, tu recém chegou nesse sonho grande pra Aham. ti, e tu já tá olhando outro". Eu digo: "Mas Claro. claro, minha É. senhora". E não é ser ingrata Não. com o sonho, sabe. Eu sempre gosto de pensar isso, que não é esses dias a gente estava conversando eu e o marido e eu disse assim: "Eu sou uma eterna insatisfeita, se querer algo mais coisas é insatisfação, eu vou ser uma eterna insatisfeita". Porque não vou ser ingrata, porque eu sou Não. muito grata por aquilo que eu já conquistei, já caminhei, mas cara, se pode mais e se eu consigo mais e se é nobre, justo, verdadeiro aquilo que eu busco, por que não? Por que não? Exato, Não é aquilo que me define, não é o sonho, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, essa exato. mansão que eu já estou sonhando, não, é a motivação, é o que é o próximo ponto que eu quero Uhum, chegar, uhum. é um provar para mim mesmo, no sentido positivo nobre que você falou, de Sim, dá uhum, para dá para fazer. fazer. Eu acho que o único problema é quando a gente coloca
a felicidade da gente só Condicionada àquilo. condicionada àquilo. Não. Eu só vou ser feliz quando eu trocar de carro, eu só vou ser feliz quando o meu negócio faturar milhões, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Aí eu acho que Aí tu não entendeu aí não nada, entendeu desculpa. nada, é Aí tu não isso aí. entendeu. Mas agora se eu vou conquistando, vou sendo grato, feliz nessa caminhada, e aí eu vou parece que o cenário já vai se abrindo para as conquistas chegarem, né, eu penso muito isso. Mas total. É. Eu sou feliz desde que eu estava na roça Exato. carpindo uma linha de Carpinho. fumo. É a mesma felicidade. Ô Josi, e o digital? Quando que o digital isso eu realmente estou Tá. te perguntando de forma genuína, porque eu não sei. Uhum. Quando que o digital entrou na vida da Josi, assim? Perfeito. Eu sou publicitária, como você Uhum, falou. aham. Então, publicitário já é meio avoado, sabe? O publicitário é diferente, né? Geralmente é aquela pessoa, o artista da família, Sim. né, gente? E na publicidade, o que me puxou para o digital foi porque, bem na época, o Steve Jobs estava lançando o iPhone. Uhum. Ai, gente, quando eu vi aquilo, né, a gente já tinha assistido Avatar lá no passado, a gente Aham. olhava aquelas coisas e falava assim: "Será? Daqui a pouco nós estamos tudo de carro voador, tá, amiga? Não, 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 Eu já olha, não duvido de mais nada. não duvido mais nada". E eu olhava, eu olhei aquilo, eu lembro um amigo meu que tinha condições, né, eu era bolsista, gente, do ProUni, então, assim, mal tinha um pedaço de pão para levar junto, aquela coisa louca do perrengue no começo, né. Mas o meu amigo lá, publicitário também, tinha um iPhone daquele, bem no Aham. começo. Do E eu lançamento, assim. Isso, e eu olhava para o Steve Jobs, eu sempre olhei para ele e falei: "Cara, esse cara é muito máximo", eu achava ele demais, é um dos caras que eu mais admiro. Porque o minimalismo, o Uhum, simples, uhum. mas o funcional, o sofisticado, ai, gente, eu achava aquilo surreal, assim, sabe. Meu sonho era ter um iPhone, assim, eu tive do 4 para frente, Uhum. eu consegui ter já. E ali, aquilo tinha muita ligação com a tecnologia Uhum. também. Então, talvez porque eu tenho essa coisa do futurismo, eu Uhum. percebo que eu sou muito mais do futurismo Uhum. do que da história. Por exemplo, se você Uhum. perguntar para mim, pessoal, amor, eu sou a negação, entendeu? É Uhum. complicado, não pergunta. Tá com essa Quem é visão quem? aham, Não vai aham. rolar. É. Agora, a minha visão, ela é projetada para frente, para esse olhar lá, do futuro mesmo. Então, me conectei muito, e aí logo em seguida, Orkut eu já tive, Aham. veio o Facebook, eu Mas lembro, tu já usava de uma maneira eu profissional? não Porque, tipo, eu tanto. também estava nessa época já no digital, nessa época do Orkut, MSN, mas era Não, para nós, pessoal, era pessoal. pessoal, assim. O lado positivo foi, bem nessa época eu entrei numa rede de varejo, e aí lá a gente falava do digital, já estava montando o site naquela Uhum, época, uhum. e aí eu falei assim, eu lembro, tá, eu montei o meu Facebook 13 de janeiro de 2013, então já fazem 13 anos, agora nesse Uhum. momento já fazem 13 anos. E eu falei assim: "Eu vou criar o das lojas que eu trabalho também, porque vai que precisa". Então, Uhum. olha só, eu nem vai que precisa. Era Entendi. tipo um TikTok quando lançou ali atrás, Uhum. sabe, que a gente fala assim: "Ah, Ah, vou será? fazer uma Mais conta, né, uma". vai O que Instagram aqui tá bombando, né, e hoje olha só a aham. proporção que a gente tem também e de tantas outras vezes. Então eu fiz isso, e ali eu comecei a trazer para essa empresa, para essa rede de Uhum. varejo. E dessa forma, mas o Facebook foi o primeiro mesmo, né, para todo mundo, e lá a gente usou muito Facebook, só que dali foi fazendo a transição, então ali começou, para aquela empresa. E nisso, para a Josi, profissionalmente, 2017 eu comecei a vender vasinho de concreto, Uhum. porque eu fiz uns vasinhos de concreto para mim, e uma amiga minha falou assim: "Josi, eu vou levar para uma influenciadora de Floripa, bem Uhum. grande na época, deixa eu dar um de presente para ela". E ela postou, Amanda Sasso. E daí viralizou aquele trem naquela época e tal, e eu comecei a fazer os vasinhos, eu vou fazer, final de semana, eu trabalhava CLT e fazia no final de semana. Só que eu comecei a mostrar, documentar o processo, Uhum. Uhum. vai anotando minha senhora, documentar o processo. Então eu ia na loja comprar a plantinha que ia no vasinho, eu estava gravando. Eu pegava o cimento, estava mexendo o cimento, fazendo minhas misturas, minhas experiências, porque eu queria um marmorizado diferente que eu vi no Pinterest. Eu estava o quê? Documentando o Documentando. processo. Eu vendia. Olha as chaves. Olha as chaves, minha senhora, não mudou nada. Eu vendia o vasinho lá para uma amiga, para outra amiga e tal, eu fazia uma grade, eu lembro, isso foi muito legal, eu botava uma grade na parede e todos os pedidos estavam ali. Uhum. E que quando que eu gravava a tal da grade? Quando tinha seus 10, 12 pedidos. Quando eu mostro que tem 10, 12 sacolas prontas para entrega, o que que eu gero? Demanda, tu gera. Oh, Opa, essa efeito loja manada, todo mundo tá comprando dela, eu também quero. O que tem que que tem de comprar. bom lá? Dai, É, total. Chega a me arrepiar de contar, é. porque é tão simples, tão óbvio, mas a gente às vezes acaba no dia a dia, eu sei, consome, a gente não faz. Só que eu tinha o prazer e a alegria de viver o processo. Uhum. Eu Fazer achava isso que ser leve, não era pesado, era não, leve. eu me É. divertia naquele Uhum. processo.
na Uhum. pesquisa, no pintar, assim, ó, eu gostava a pessoa me pedia: "Eu quero um que seja laranjinha como esse tom aqui desse café ali da embalagem". Eu ia lá e eu tentava o tom, eu misturava, eu procurava na internet para descobrir o tom da igualzinho aquele tom, porque eu tinha uma coisa muito forte que eu precisava decodificar o DNA da pessoa. Entregar experiência para ela, E tinha que ter o entregar DNA dela, que era a entregar cor o dela. que ela estava buscando. Isso. Era uma coisa louca minha, assim, que eu precisava fazer aquilo. E eu tinha um prazer em entregar. E esse teu momento dos vasinhos, ele cresceu em função da internet, né? Foi, por causa do Bombou Instagram. no Instagram. Porque as pessoas viam essa documentação toda, de uma forma Uhum. leve e gostosa, e disso aí o que que aconteceu? "Me ensina a vender também como tu tá vendendo, porque eu vejo que tu vende um Ai, monte". boa. Eu fiquei pensando qual é a Conexão de conexão uma coisa de para uma outra. coisa para outra. Me ensina a vender. Como que tu Tu tá vende assim vendendo muito também? esses Como vasinhos faz esses como conteúdo que você tá fazendo e toda hora entendi. tá vendendo? Tu nem é só empreendedora, tu trabalha e tu faz isso no teu horário de tipo Claro, hobby. ensina. Me ensina. Aí eu falei: "Ensino". Uhum. Aí eu comecei a dar mentoria sem entender que estava dando mentoria, assim, naquela época, tipo, fui ensinando. E nisso também foi despertando um desejo, foi bem interessante, que para quem tá, né, tá pensando em construir algo voltado, por exemplo, para conhecimento, que foi o que eu fiz, né. As pessoas dizem assim, eu era muito dos stories. Uhum. Então eu documentava muito nos stories, que não era Ativa, isso, muito, muito, ativa. muito, e fazia coisas diferentes nos Aham, stories. Então as pessoas me ensina a vender nos stories também, elas já vinham mais ou menos condicionadas também a aham, isso, porque a aham. documentação era O toda que lá. que as pessoas estão te pedindo que tu sabe fazer, né? Minha senhora, aí tem uma baita de uma oportunidade disfarçada, Uhum. tá. Quer dizer, na verdade na nossa cara, que a gente às vezes não quer É que enxergar, às tá. vezes a gente às Mas vezes tão óbvio, né. mas é que às vezes a gente mulher, a gente tem uma coisa assim de, não sei se é baixa autoestima: "Ai, mas será? Será que É, vai vender? Será que é pra mim? sim. Será que eu Mas tão consigo? Será que óbvio, vão querer comprar?" Porque é tão é tão fácil, só que fácil. é fácil pra quem sabe. Isso. É, E aí, exatamente. eu sou treinada para, se o meu cliente quer na cor laranja desse tom, vamos fazer. Se o meu cliente quer aprender a vender pelos stories, vamos fazer. Uhum. Então a minha Tem cabeça uma é demanda, condicionada. tem uma demanda, vamos criar um produto, né? Mulher, foi aí que eu criei o primeiro desafio de stories. Em novembro de 2019, daí corta lá já para novembro de 2019, e aquele desafio, as influencers compraram e tal, e aquilo bombou. Eu sei que eu fiz, assim, coisa de R$ 10.000, coisa que lá eu não vou fazer isso aí não, tá. Em, tipo, 2 dias, eu falei: "Meu Opa, Deus, tô rica, milionária, dá pra ganhar gente, dinheiro nesse nesse negócio. negócio". E Descobriu a mina. descobri uma mina, e É. foi assim que eu entrei para o digital. Foi ali logo em seguida eu já fui aprimorando, por causa dessa questão de minha divisão, como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente, Uhum, melhorar o jeito dele aprender. Então primeiro eu fiz um desafio todo nos stories. uhum. Eu falei: "Mas eu poderia criar um Instagram fechado para ensinar nos stories e no feed, tudo nesse Instagram fechado". Eu fui pioneira no Uhum. Brasil em criar um Instagram fechado para ensinar Só design. para os teus alunos daquele produto. Tenho ele até Aham, até hoje lá, é @curso de story. Então, assim, coisa mais óbvia não tem, né, aham. tipo, @curso de stories, esse é o arroba fechadinho lá, porque eu me veio isso, eu vou melhorar a experiência, eu vou deixar eles fechadinhos num lugar aqui, ó, que é só deles, pra quem Uhum. quer dar esse E passo. eles querem aprender nos stories, eles querem aprender a fazer Na stories na prática. prática. E foi uma Exato. sacada. Que legal. E pensa coisa mais óbvia, não é, É. gente? E aí mas eu acho que as coisas, às vezes, a gente fica procurando o extraordinário, Josi. A gente fica assim: "Meu Deus, o que que eu vou inventar de mirabolante?" E aí, às vezes, eu gosto de pensar, faz o básico, sabe. O básico bem feito, o feijão com arroz funciona. Exato. Feijão com E arroz não é porque eu sou funciona. inteligente não, é porque É. eu não tinha dinheiro e precisava resolver o meu problema, entendeu? Uhum. Eu acho que é muito isso, então quem tá falando assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir", amor, não, Mm-mm. não é sobre Olha, dinheiro. abaixa a cabeça, senta a bundinha na cadeira, pega um papel e uma caneta e vamos garimpar essas respostas aí. Será que precisa mesmo? Sim, Porque às sim. vezes é: "Como que eu posso começar?" Porque as pessoas querem começar de uma forma gigantesca também, sabe, com o melhor dos cenários, Josi. Eu vejo muito isso, assim, lidando com as empreendedoras aqui, sabe. Elas querem fazer e elas querem fazer o cenário uau. Só que o cenário uau não dá, mas Sim, qual é o mínimo viável possível para começar? para começar agora. Para começar agora, sabe. E você tá falando aqui, olha, dá vontade até de pegar meu celular para mostrar para vocês, mas elas vão pesquisar na internet, é que eu queria mostrar para ti também. Coloca lá na internet assim, ó,
estante de não de grade não, estante de tela. Uhum. Já viu aquelas estantes, assim, ó, de roupa? Quem tem loja de roupa tem umas estantezinha de telinha para guardar roupa no Aham, aham, estoque. aham. Eu tinha já quando eu tinha loja. Então boa, então tu Tá. sabe o que que é, de Aham. telinha. De telinha. Só fica um aramado, né. Aham, Esse aí, minha senhora, aham. pesquisa, pausa, Estante pesquisa, aramada. isso. Isso. Aí olha aquilo lá, o que que você enxerga lá? Quando eu pergunto, geralmente as pessoas falam: "Ah, uma estante, um lugar para guardar, se tiver na foto umas roupas Uhum, roupas e tal". uhum. Sabe o que que eu enxerguei? Anota isso, narrativa e significado. Na verdade, coloca assim primeiro, significado e depois narrativa. Eu enxerguei uma grade dos sonhos. E foi ali que eu inventei a primeira grade dos sonhos. Eu desmontei, eu cheguei perto e vi que dava para desmontar, porque era de montar. É verdade. Ele vem todo desmontadinho em quadradinhos, assim, ó, e com 30 uns por 30 cantinhos ou aham, 30 por aham. 40, tem algum É. eu olhei aquilo, eu falei assim: "Eu vou ficar rica milionária". Eu olhei aquilo, eu falei: "Aqui tem um significado, isso pra mim é grade dos sonhos, isso aqui não é estante". E aí eu fiz umas fotinhos polaroids, Aham, coloquei com aham. grampinho e comecei a vender. Daí eu vendi para o Brasil inteiro. Eu comprava R$ 4, vendia R$ 49,90. Gente de Entra Deus. lá no arroba o meu DNA, que é o nome da loja, ainda tá lá, eu deixo, porque é para mostrar assim: "Ei, não me vem falar que não tem dinheiro, não me ve", não, as ideias incríveis nossas, elas estão aqui na frente, no extraordinário da nossa frente, não no extraordinário do dinheiro que eu vou investir, não, 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 não. Daí foi uma sacada, e ali também eu explodi junto com os vasinhos, com as Uhum, grades, porque daí eu vendia com significado, uhum. não era uma tela aramada, Não, ali eu ia onde eu ia colocar os meus os sonhos, teus sonhos. por R$ 49. Por apenas R$ 49 um lugar para eu bonito, para eu expor a minha visão de futuro. Minha senhora, foi. Eu vendi muito daquele trem. Foi. Chega a ser, Olha, assim, falava tipo, até é ridículo de engraçado, né, tão é engraçado tão de mas a e ideia. de tão boa. É, É simples e é boa é demais. simples, e por essa é aquela nossa frase: "O simples é ousado, o É. ousado é diferente". E foi. Uau! É só digo, assim, para vocês, minhas senhoras assistindo esse podcast, se tu não pegou papel e caneta ainda, volta e pega e vai anota, vai anotando, vai pensando como eu coloco cada uma dessas coisas no meu dia a dia, Exato. na minha vida, no meu negócio, porque Eu penso numa é sobre isso. empreendedora que poderia estar com isso aqui na frente dela, ela pode simplesmente vender como uma garrafa de café, uma xícara de café, ou ela dá um significado para o café, ela dá um significado para o momento, ela, sei lá, eu não tomo Uhum. café, eu tomo para mim é o DNA do golinho de café, a gente brinca do golinho, então tem um significado. E eu acho também assim, ó, às vezes a gente quer inventar. Eu não inventaria, eu observaria como eu já ajo de forma Uhum. natural, porque Deus está no nosso natural, sabe? E as pessoas sentem isso do outro lado. Então, o que que é natural na É, tua casa, no teu dia a até porque dia? se for inventado demais, estratégico demais, isso repele, não conecta, Não conecta. não conecta, não aproxima, não tem tu vê, assim, a verdade ela tem cheiro, né, eu digo Ela que é tem cheiro. confiança, verdade pra mim tem cheiro, e as pessoas sentem, Sim. sabe, sentem. Então, assim, o que que é genuíno? O que que é verdadeiro? O que Aquilo que que eu faz já vi. que olha a grade dos sonhos, tu é uma Sim, sonhadora. eu sou. Tu é uma sonhadora, tu tá sempre sonhando qual é o próximo sonho, qual é a próxima meta, a próxima viagem, a próxima conquista. Então, não tem nada mais Josi e Concol do que ter uma grade de sonhos, inclusive isso é tão teu que nos presenteou no Foi. ano passado, né, Sim, com uma com grade uma de grade sonhos. de sonhos, Exato, sim. Eu falei: "Não, eu tenho que mandar para minhas alunas, gente, isso aqui, assim, é exato, precioso". exato. Josi, se tu estivesse começando hoje no digital, eu sei que essa Bom, pergunta é meio clichê, mas eu mas acho que ela é bem importante, sabe. Se estivesse sim. começando hoje no digital, Tá, o que que eu o que que faria? tu faria? É, E deixa eu assim, fazer porque tem muita gente a gente acha que o digital tá saturado, mas tem muita gente que tá chegando no digital agora, e eu acho que o digital ainda é um mar de possibilidades e de oportunidades, sabe? muito, É, muito. E mais daqui para frente, ainda mais com, IA, com tecnologia agora mesmo voltada pra inteligência isso. artificial, né. Pergunta, eu teria esse conhecimento que eu tenho hoje, se eu estivesse começando, Uhum. parto daqui desse conhecimento, porque se eu partir daqui eu diria assim, ó, eu hoje Vamos fazer duas dois tá, dois dois viés, partindo hoje do que tu sabe, tá. mas se tu fosse
partindo pegando o momento atual, a Josi que começou lá atrás, porque Tá, tem muita gente que não tem o conhecimento que tu tem e tá a tá. fim de começar e tá ali naquele vou, não vou, será que é pra mim, sabe? Perfeito. Se eu fosse do mercado de produtos daí, que eu sou apaixonada por produtos também, Uhum. tá? Também tem Eu um olharia ai, nossa, eu coraçãozinho, acho é. sensacional, gente. Para mim o produto ele tá voltado à curadoria da pessoa, eu anotaria essa palavra. Uhum, Se é uma loja de roupa, não vende roupa amor, ela vende curadoria, relacionamento, é uma meio que quase que uma consultoria, mas com esse olhar de curadoria, sabe, a uhum, conexão das uhum. peças e tal, não é roupa. E não é uma peça, eu penso assim, é o que aquela peça vai representar para aquela pessoa, sabe? Exato, para mim é isso, É. tá. É relacionamento, tem muito eu falo assim, das lojas que são mais, não sei se chamaria boutiquezinha, assim, mas sabe quando eu vejo uma loja de bairro que eu tenho amigas minhas, Aham, que a gente chama mais ou menos assim, que é meio sim. boutique, né. Uhum. O que que vai manter ela? Se a gente olha, por exemplo, com a globalização e o aplicativo na mão de uma Shein, de um TikTok Shop e tudo que está acontecendo, o que vai manter ela é o relacionamento, Exato. tá? O relacionamento que ela tem, ela lembrar dessa pessoa, ela responder essa pessoa, ela estar ali no Instagram, assim, literalmente relacionamento, Relacionamento, né. junto com a curadoria que ela tem, porque a Uhum. gente vai naquelas lojas que, ela sabe o meu estilo, Ela sabe, ela lá tem tem o as estilo. cores, tem o corte, tem aquele uhum, Tem. uhum. Tem tem uma curadoria lá, para mim a palavra é curadoria. Então se eu fosse para produto independente, estou dando um exemplo de moda, mas poderia pegar esse exemplo dessa guria que é muito bom, eu comprei a Saint Germain, né, e a bicha fez alguns milhões, tá, Uhum. coisa de muito dinheiro, é o Una, acho que é o nome dela. Mas o que que ela fez? Ela vai para a China e ela compra lá e coloca o nome, só que não é a questão da China, gente, tudo, até o meu carro é fabricado as peças na China, é um carro que não uma marca renomada, mas tudo hoje assim, no A mundo, maioria das coisas do mundo estão sendo alguma coisa, um fabricadas lá. pedacinho É, da tua coisa que você está é. usando vai estar sendo fabricado lá e tá tudo bem, porque tem muita coisa de qualidade. Então eu olharia para isso e ver o que que eu posso ir para lá, trazer de lá. Aonde é o cerne, né, Exato. E aí com a minha uhum, curadoria eu trago para cá, e o uhum, brasileiro adora coisas que estão pegando fora, só que você traz e adapta para a versão do brasileiro. uhum, uhum, Então os vasinhos de concreto surgiu daí, não tinha aqui no Brasil, tinha mal numa Tokstok ali, uhum. então era muito raro ver. Eu pesquisei no Pinterest, aqui fica um código, tá. Sabe como que eu pesquisava no Pinterest? Em inglês? Inglês, outras línguas, eu Hum, traduzia e eu jogava lá e ia vendo as imagenzinhas. Eu não preciso falar a língua. Naquela época, gente, eu tô falando 2016, 2017 eu fazia uhum, isso. Porque eu pensei assim, eu precisava achar ideia futurista que lá estava pegando e trazer e adaptar para o Brasil. uhum. Então, hoje, se eu tivesse voltar com um produto, eu faria algo nesse sentido. O que que tem demanda, o que que a galera está buscando e, assim, principalmente, observa a demanda. Você querer criar um produto que você vai querer enfiar goela abaixo, não vai vender. É, eu gosto de pensar muito, Josi, que a gente não cria produto e serviço pra gente, né. Tem que ter verdade, tem que ter nosso DNA, mas a gente cria negócios, produto para o mundo, para as pessoas. Então, assim, o que que as pessoas querem, o É. que que elas precisam, né. O que que eles Olha estão para elas, o buscando? que elas estão buscando, Sim, né. né, e hoje na internet Conectado, claro, com o que a gente, né, com o que é verdade pra gente, sim. mas o que que esse público quer? Porque às vezes eu vejo muita empreendedora, eu lembro disso muito da minha época de dona de loja infantil, Uhum. né, então assim, eu abri as lojas infantis, quando eu abri aqui na cidade tinha só 2 outras lojas infantis, então tinha uma demanda, tinha mercado, fiz uma pesquisa, Pesquisa. entendi que as crianças cresciam rápido demais, a cada coleção precisava trocar todo o guarda-roupa e tinha poucas lojas infantis na cidade naquele momento. Isso, então: "Opa, tem demanda, tem mercado, tem uma oportunidade por aí". Uhum. Né, e só que eu não era mãe ainda. Igual, assim, fui, busquei, né, montei a loja, fiz as lojas. O que que eu via depois? Muitas outras lojas concorrentes abriram anos depois de mulheres que foram mães, ficaram mães, e aí elas iam e buscavam uma coisa muito particular para elas, não era uma demanda de mercado. Eu como mãe, ela como mãe sentiu falta de uma camisa listrada para usar no batizado. "Meu Deus, ninguém tem camisa listrada, vou abrir uma loja de infantil porque falta, né, Hum, falta tem oportunidade de mercado", só que elas ficavam um ano e elas acabavam quebrando, porque não tinha mercado para tanta, era uma uhum. demanda dela, pessoal dela. Exa Aquele produto era só um produto específico, perfeito, não era um negócio inteiro. perfeito. Então, Pesquisa, daí a palavra é pesquisa. não olha só para o que tu tá buscando, tu Sim. tem que olhar para o mercado. Para o mercado. Esse é o ponto assertivo de qualquer negócio, tá. Tanto para produto,
quanto para serviço, que Hum, seria a segunda a lógica que eu segunda. iria. Uhum. Hoje você perguntar: "Josi, mas você ia para produto ou para serviço?" Amor, eu ia para serviço. Por Eu quê? também. Porque produto tem logística, no Brasil a gente sabe que a logística é um pouquinho muitos empresários passam por alguns desafios e eu já abriria tudo pensando na escala. Eu já Sim. pensaria nesse É. negócio, assim, de expansão, é Uhum. Brasil. Então eu já saberia que teriam muitos problemas, e aí quando eu olho para markup, trabalhei muitos anos no varejo, né, aí eu olhava para aquele markup e aquilo me incomodava, Uhum. porque no final das contas, no final de uma DRE de uma empresa de 100 milhões de faturamento ano, com 25 lojas e 400 e poucos funcionários, a DRE, a última linha lá era 5, Muito 7%. pouco. Eu falei: "Não, É. esse negócio não tá batendo na minha cabeça", É. entende. Então, aí por conta disso, eu iria fazer um movimento, com certeza para serviço. E para onde eu iria em serviço? Abriria um curso? Eu montaria um e-book, tal? Não, com certeza o tete a tete aqui, um a um. Aí eu Uhum. vou falar a palavra para mim que é a mentoria. Mentoria, né. Porque e não tô puxando farinha para o meu lado aqui não, não de forma alguma, tá. Mas por quê? Eu prefiro vender um produto, sei lá, de R$ 1.000 do que vender 10 produtos de 100. Uhum. Porque a pessoa que paga R$ 100, ela tá no nível de consciência que ela vai exigir, talvez mais suporte, mais tudo, enquanto que a pessoa que tá aqui só no exemplo, tá, poderia botar aqui um produto de R$ 10.000 e um produto de 1.000. Tem diferença. Quem paga 10.000, ela tem uma consciência Uhum. diferente, ela está num momento diferente, não é para todo mundo. Assim como o de 1.000 também, essa pessoa que já está muito avançada, não adianta ela querer pagar o de 1.000 que não vai suprir as Não necessidades vai dela. não vai resolver. Não É. vai. Aí cada um precisa estar no seu lugar. Então eu Uhum. começaria com tickets mais altos, de acordo com aquilo que eu, né, com Da que eu posso do que entregar. pode entregar, né, de Isso. acordo com o que eu tenho de habilidade de resolução daquele problema. Exato, Uhum. olharia para o mercado. Para mim, 2 coisas que eu considero na hora de precificar daí. Sempre eu vou olhar para o mercado, quem são as pessoas que estão na mesma altura, próximas a Uhum. mim, quanto elas estão cobrando. Pronto, já tenho um indicador. Esse é um ponto só Uhum. para começar a análise de precificação. Segundo ponto, quanto o cliente que eu desejo atender ganha, fatura, seja ganhos na CLT, de renda, ou seja faturamento, por exemplo, se ele é um empresário, um empreendedor, uma Uhum. empresária. Porque dali existe um estudo que fala que a uma pessoa que ela está disposta a investir até 20% do seu orçamento em educação, crescimento, especialização, sei lá, num software novo para sua empresa, então ela está disposta a pegar 20% do orçamento total que tem, renda, faturamento ali, o lucro que seja, e disponibilizar para aquilo. Perfeito. Então eu já tenho um cálculo também, se ela fatura 10.000, então Uhum. ela estaria disposta até 2.000 É, R$ 2.000 por mês. por mês faz sentido ela investir. Boa. Exato, entende? Então, parte desses cálculos, porque aí é matemático. E claro, daí isso vai adaptar, vai entender essa pessoa, vai fazer pesquisa, vai sentar a bunda na cadeira, minha senhora, e vai ouvir muita gente. Uhum. Que não tem coisa mais maravilhosa. Daí isso eu Não dá para aprendi. ter é preguiça, né. Eu Não. acho que não dá pra gente vamos pegar mulher empreendedora, né, ou quem quer empreender, não dá para ter preguiça. Não dá, porque, às vezes as pessoas acham que ser dona de um negócio, né, é bonito, né, dona de um negócio, Uhum. Sentei aqui. empresária, né, que não tem trabalho. E eu digo, empreender é um trabalho e dá trabalho, Né? como qualquer outro Outro trabalho. trabalho. Né, então Exatamente. assim, não dá para ter preguiça, Não. vai ter demanda, vai ter pesquisa, vai ter que sentar a bunda, buscar Vai ter informação, muito BO, perguntar, vamos ser sinceras, só que vamos. BO é igual boleto, gente, quem paga boleto é gente rica, porque, né, pelo menos na época que eu era pobre eu não conseguia pagar todos os boletos, aí É. hoje dá para pagar todos os boletos, eu sempre falo, tenho falado muito isso, assim, vai atrás dos BOs, porque enriquece quem gera riqueza, Uhum. riqueza emocional para os outros, riqueza na área da saúde, riqueza financeira. Você tem que ser uma pessoa que tem que gerar riqueza na vida dos outros. Quanto mais tu gerar riqueza na vida das outras pessoas, mais você rica vai ficar, porque é uma consequência. Mas sabe da onde veio esse olhar de empreendedorismo Eu assim? tô só pensando, só pensando que cadê o meu papel e a minha caneta aqui nesse podcast, né. Quando quando eu for reassistir, quando eu for assistir realmente que for ao ar, Eu pode deixar. eu também, eu gosto, tá, eu gosto de assistir depois, tanto para aprender com as coisas que a gente vai falando, mas com essa Essas sincronicidade, tá. trocas, né. Porque eu ia falar esse ponto, eu aprendo muito por observação, eu gosto de aprender por observação. E Deus foi muito generoso comigo, eu falo assim: "Meu Deus, eu não sei nem o que eu fiz, que eu sou até constrangida que o Senhor me abençoa tanto".
Ele me abençoou com esse emprego, claro que eu também sem os méritos do meu desempenho, do meu, né, da minha disciplina, do meu querer fazer, mas eu caí numa uma das melhores empresas que eu poderia ter caído, porque foi um MBA, sei lá, um Uhum, mestrado uhum, em serviço no sentido de emprego, uhum, sabe. uhum, Porque eu queria trabalhar e a empresa tinha muito trabalho para uhum. acontecer, uma empresa familiar. E eu tive a oportunidade de ficar muito próxima ao dono, que era gerente de marketing. Fui, galguei esse Uhum. lugar, tá, galguei, porque eu entrei como uma assistente, uma mera assistente. E aí o cara que estava lá 10 anos, por isso que eu digo que Deus foi generoso, o cara que estava lá 10 anos, ele saiu do nada. Eu falei: "Quê?". Eu levava as pastas para casa daí, eu não entendia nada que eu estava lendo nas pastas que era do cara. Mas eu falei: "Eu vou entender, Deus, porque eu tenho que entender. Se eu entendi outras coisas, não é possível que eu não vou entender isso aqui". O Marcelo lembra-se, ele disse: "Josi, eu lembro de tu levando". Eu ficava horas de madrugada até eu entender, Buscando porque era para uma empresa poder muito estar para grande, poder estar inserida naquele e contexto o eu tinha mais pouco rápido tempo. possível. Aham. Isso. E eu lembro que esse cara, assim, eu passei por alguns desafios, mas eu tenho certeza que ele estava me testando, eu tenho uma gratidão por ele, assim. Eu lembro que um dia ele me botou, mas tão a gente fala, pode falar palavrão aqui, pode falar coisa Pode, bem pode, normal. pode, pode. Pode, qualquer coisa a gente põe um É, o meu marido fala assim: "Ah, aquela coisa do cocô do cavalo, do bandido, não sei o quê, que tem um negócio que aham, a gente tem, se sente aham, assim, se sabe". sente tão para baixo, Eu mas não tão para baixo. lá embaixo, entendeu. Eu lembro que eu fiz um lançamento de coleção que toda quem é da moda lança Sim. coleções, e tal, e era uma A empresa grande primavera, já. verão, outono, Isso. inverno e depois micro coleções no meio disso. E a gente lançava um tal de um catálogo. Aham, Mulher, eu fiquei eu colei todas as imagens de várias revistas que eu comprei para fazer o catálogo mocap dele, assim, aham, do que eu queria, aham. fui lá, bati as fotos, contratei tudo, não entendia nada daquilo, contratei, fiz o editorial e tudo. No dia de apresentar a tal da revista, tava o dono aqui na ponta, uma mesa como essa daqui, ele aqui na ponta, todos os compradores, quem entende a minha realidade, já trabalhou em empresa grande, vai Uhum. entender o que eu tô falando. Eu ali naquele cantinho, todos os E a compradores. perninha tremendo. Esse homem abriu o negócio, começou: Que é isso aqui? Que ninguém dos compradores estava junto. O que que nos quer?" Porque eu fiz do jeito que eu acreditava que era modernidade para aquela empresa, porque eu queria trazer modernidade. Só que eu não, na inocência, gente, mas ele falou tanto, ele falou, gente, eu fui assim, ó, que eu fui tão definhando naquela reunião, e aí vem um dos códigos mais poderosos. Eu saí da reunião, assim, literalmente, o cocô do cavalo do bandido, e eu lembro que eu fui para o banheiro e eu chorava, eu dava murro. E eu disse assim: "Mas eu vou ser tão boa, mas eu vou ser tão boa nessa empresa, que o dia que eu pedir para sair, ele vai falar assim: 'Não sai'". Uau. Demorou 5 anos. Eu virei braço direito dele, sabe por quê? Primeiro que, eu canalizei a minha raiva, Uhum. porque eu tinha feito tudo com muito E amor. aí é uma escolha, né, É aonde uma que tu escolha. coloca esse sentimento, tu pode pegar ele para te impulsionar para o bem ou para o mal, Yes. né. E eu não sei como, por intuição, eu não sei como, eu não sei, eu só sei que eu fui pro banheiro, eu dei um murro e eu falei: "Eu vou ser muito bom, mas eu vou ser tão top, que eu vou ser o xodó dessa empresa". E de fato, eu fui crescendo tanto, ele é um cara que a gente ia fechar uma loja numa rede, por exemplo, como Iguatemi, quem ele chamava para escrever o e-mail, porque eu tinha uma escrita, uma copy muito boa, e eu tinha um Uhum. português excelente, eu sempre revisava todos os materiais. "Josi, tu pode vir aqui comigo escrever o e-mail, como que tá, assim? Tu pode sentar aqui no meu computador e tu escrever e tal". Quem que recebia os prêmios em nome da empresa, Uhum. de reconhecimento, que de Foi conquistando eu teu conquistei lugar. esse lugar. Uhum. E há 2 semanas atrás, cara, eu vou chorar de contar isso. Esse cara, ele tinha uma Volvo XC60. E eu tive a oportunidade de entrar 2 vezes na Volvo dele, né. E ele é um cara humilde, um cara simples, me ensinou muito. E eu falei assim: "Cara, se um dia eu vou ter um carro desse". Eu falei assim: "Nossa, quem que eu sou pra querer ter um carro desse aí, né". Mas tá, deixei lá. Mas eu queria, porque eu achava pra mim, aquilo era um sucesso. Uhum. Aquele cara veio de baixo, ele era pedreiro e se tornou um dono de rede de lojas. Eu falei assim: "Um dia eu vou ter esse aí, vou ter. Não sei se eu mereço, mas eu vou ter um carro desse aí".
E agora quando a gente comprou a Volvo Uhum. XC60, no mesmo dia eu mandei, falei assim: "Seu Pedro, eu comprei uma Volvo XC60 e eu preciso te dizer que isso foi porque lá atrás eu vi o senhor com uma Volvo e eu dizia: 'Será que eu tenho, será que eu mereço? Será que um dia eu vou ter condição?' E ele falou: 'Cara, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto da tua família, tu é uma mulher incrível, parabéns. Ó, eu vou te encontrar com a minha Volvo aqui, eu vou buzinar pra ti'". Que a gente mora na mesma cidade. Ai, que história linda. E não é pela Volvo, não tem Não, nada a ver com isso, tem a ver com, assim, aquilo que tu põe como determinação é o de que a gente falou no início, o quanto que a gente está aberta a sonhar, a se é, sentir merecedora, isso. merecedora, sabe, de que a gente que coisas boas vão acontecer para a vida da gente se a gente se E a gente movimentar e merece. se a Se gente a se gente movimentar. não É, perder o nosso coração, é. né. E esse cara me ensinou, tá, o recorte que eu queria dizer contando dele foi um cara que faturava R$ 100 milhões, aí ele ia no final do ano para todas as lojas e ele ficava olhando: "O que que a Thay tá experimentando? Quantos anos quantos filhos ela tem, tarã". Ele ia nas lojas, ele não era um CEO aqui, ó: "Traga pra Humano, mim né, o que", humano. não, ele queria Humano. ele estava lá no cliente, não se apaixone pelo teu produto, pela tua empresa, se apaixone pelo teu cliente. Uhum. E eu aprendi na prática, ninguém por observação. Ele ia para o aeroporto, ele não ficava no celular, ele não ficava nada, ele ficava assim com o óculinho dele ali, ele ficava olhando as mulheres com qual sapato, Usando. ele ficava com o celular aqui, ó, batendo foto, vendo o Uhum, que que estava em alta, o uhum. que que elas estavam usando no aeroporto, quais seriam as coisas que nós iríamos trazer para o nosso de um preview, de uma coisa diferente. E isso há quantos anos atrás? 10 anos daqui a pouco? Eu saí de lá em 2019, eu fiquei até 2018 inteiro lá Hum. com ele, então a gente tá falando de quantos anos atrás, gente? Ah, É, e eu vi isso acontecer, ninguém me contou. E eu aprendi dessa forma, tá. E eu vejo que por isso que eu digo que Deus foi tão generoso, né, porque tinha tanto trabalho, as pessoas tiveram tanta oportunidade, mas ninguém queria abraçar a oportunidade, uhum. muitas vezes, ou não querem abraçar como hoje. E eu me diverti mais uma vez carpindo uma linha de fumo, mas não uma linha de fumo, né, assim, ó. Exatamente. Vamos tomar um café? Vamos, Não me vamos. fala Ai, 2 vezes. é, vamos Eu tomar um sou café. cafezeira. Uau, pode pegar isso aqui pra ver? Pode pegar, eu Eu vou não sei fazer. que eu tomo uma coisa com esse aqui, com esse laranja, É, tá, ó, de você sul de Minas. esse é o café que a gente vai tomar agora, esse e sul de Minas. Ai, ótimo. A gente tem um cafezinho aqui muito especial que é do nosso patrocinador, Josi. Uau. Três Corações é parceiro no nosso podcast. Ó, eu sou cafezeira, tá. Eu quero depois um desse aqui, Três Corações, já vou ir porque hoje tudo na internet, né, amiga, deve estar na internet hoje, que é link ali na internet e já Tá na compra. internet, tá em todos os Chega em casa. supermercados também. É uma linha gourmet da Três Corações, de cafés especiais, aqui de cafés especiais de regiões brasileiras. Uma delícia esses cafés deles. Existe sommelier de café? Eu poderia virar isso também, né, qualquer coisa. Existe de cafés e de chás, eu acho. Eu É, acredito que que sim, existe de vinho, né, que eu existe. sei. É, de café eu não tenho certeza absoluta, mas de chá eu sei que existe. Mas eu poderia virar uma, se der tudo errado eu vou virar porque eu adoro um café, né, vou virar sommelier de café. E olha, tem público e tem mercado, É, pensando em cliente, em negócio, tem público e tem mercado. hum. Hum. E tu sabe que a gente adora, né, empreendedorismo e café eu acho que dá um match perfeito, né. Eu acho que não há empreendedorismo sem café, Sem no caso. café, né. E pensando que a gente tá tomando café, eu preparei aqui 2 perguntas pra ti junto com o nosso golinho de café, Uau, tá. 2 ok. perguntas. Primeiro, eu sempre, né, penso que o café conecta, né, além do café trazer essa energia e tudo mais, o café sempre nos conecta, né, com as Sim, pessoas, é. sentar para tomar um Um café, vamos cafezinho. tomar um cafezinho, então eu acho que o café sempre conecta, então preparei aqui, enquanto que a gente toma o nosso cafezinho, 2 perguntas. Primeiro, qual foi a conversa mais importante que já aconteceu contigo tomando um café? Uau, que pergunta boa. Caramba, Porque tu tá aí rodando masterminds, Brasil inteiro, né, sentando ao lado de pessoas, assim, que a gente olha e diz: "Uau!". incríveis, né. É, então, assim, qual foi o café que tu já tomou com alguém que, assim, meu Deus, quanta virada de chave, quanta coisa desse café. Quantos insights desse café.
Gente, eu tenho usado até IA agora, se a mi com as minhas amigas, tá. Eu deixo ali ligado e depois eu ponho na IA, essa conversa é muito boa. Essa boa, Eu tô separa os insights, quais foram os Aham. melhores, Eu é. só puxo o celular ponho pra gravar ali e deixo gravando, porque mas eu tô me lembrando de um café, gosto muito dessa pessoa, gosto muito dela, ela sempre me ajudou muito, Carol Pedrini, assim, ela me ajudou demais a abrir minha mente, ela tem uma mente muito gigante, e ela faz perguntas provocativas, incomodativas, às vezes, Uhum. tira a gente da zona de conforto e faz Eu a gente gosto, responder. me dá na hora, assim, me dá uma É. coisa assim: "Da "Ai, onde vou que te você tirou bater", essa mas tá, deixa eu pergunta?" responder. Mas sabe aquela Aham. pergunta que às vezes tu nem consegue responder na hora, que ela fica aquele ponto de Sim. interrogação na cabeça da gente? Ai, eu É. gosto, E eu gosto gosto desses cafés, também. assim, sempre que eu sou uma pessoa muito grata a ela, ela me provocou muito e foi até interessante, porque quando eu voltei para o mercado das mentorias, na verdade não quando eu voltei, eu estava numa mentoria de 3.000 e quando eu fui para a mentoria de 15 que é a Uhum, Promo e a Hélice, Deus me disse assim: "Ó, volta e busca o que eu já te dei, uhum. e a Carol Pedrini vai te ajudar". E eu sou uma pessoa, gente, fala essas coisas e elas vão pensar do outro lado: "Meu Deus, tudo doida, né, deve a gente só toma café, tá, amiga, mas você deve ouvir Deus também, né". O problema é que algumas estão com tanto Tanto barulho, barulho que é. elas não conseguem prestar atenção. E aí eu lembro que eu fui na Carol, eu disse: "Carol, olha, Deus mandou eu vir aqui, ele disse que você vai me ajudar, e que eu deixei alguma coisa para trás". E foi porque o meu DNA, que era a loja que eu criei dos Uhum. vasinhos em 2017, eu passei para Milena mais ou menos em 19, 20 eu acho, passei para Uhum. Milena, porque a Milena dali tocou como loja de roupa e tal, ela continuou Eu com os eu vasinhos, eu depois lembro, eu já te seguia nessa época é, quando a Milena começou a entrar, que depois teve as t-shirts, né. isso, ela foi criando É, umas foi coisas foi assim. por ali que eu cheguei, naquele momento ali em diante que eu comecei a que tu apareceu pra mim, eu comecei a te seguir, assim, nessa coisa de rede social mesmo, Perfeito. mas foi bem naquele momento em que a Milena estava junto. Sim. É. E olha só que interessante que às vezes como pais e mães a gente faz isso. Eu passei para ela o meu DNA que eu criei, que eu tinha expectativas, Uhum. ela foi, tocou um tempo, a Milena tinha 14 anos nessa época, a gente pegava o carro e ia a São Paulo comprar coisas lá na José Paulino e tal, e Uhum. ela vendia um monte de coisa e tal. E tá, daí ela não quis mais, quis ir trabalhar numa construtora, foi, ela ficou acho que uns Porque era 2, o 3 teu anos. DNA, não era o dela, Josi, que loucura, né. E aí o meu DNA meio que ficou meio que no limbo, porque eu Uhum. como eu tinha dado para ela na minha cabeça como mãe, tinha passado o Vou bastão, passar o bastão do negócio? Aham. deixei ele, e aí Deus me disse assim: "Vo", e então ficou ali. Uhum. Isso lá em 2023, Deus me fala, claramente agosto de 2023, eu tenho a mensagem que eu mandei pra Carol: "Deus mandou eu falar contigo, que eu deixei alguma coisa pra trás, eu não sei o que que é, e eu tenho que buscar". Uhum. E aí ela voltou para mim com cromo, de cromossomos do DNA, Uhum. hélice da dupla hélice e tudo isso. E ali eu resgatei, quando eu resgatei minha força. Por isso que não é sobre inventar, é sobre o Uhum. que você já fala, o que que é O que que teu, já tá aqui dentro. literalmente está no É, teu DNA, que você já é. fala, faz parte, é o teu jeito de falar, você fala errado mesmo, é isso aí. Uau. Volta, pega. Porque ali está a tua força, ali está a tua mensagem. E acho não, tenho certeza que foi por isso que as coisas começaram, assim, a fluir porque sempre a tua bagagem é É, tua, é. não é dos E teus filhos. ninguém vai ter igual, né, então eu sou apaixonada por essa coisa da gente olhar pra gente, pra história da gente, para o repertório da gente, porque não importa, que nem assim, nós 2 viemos da roça, mas tu tem a tua história que tu construiu na roça, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas experiências, as minhas vivências, sabe, então assim, não adianta, nós 2 podemos ir no mesmo curso, na mesma imersão, a gente vai tirar coisas diferentes, vai ter o olhar vai ser único. Sim, Então essa coisa do DNA não tem, assim, ele é particular e eu penso que esse, assim, são os nossos maiores presentes, sim, né, olhar pra isso. olhar para isso. Carol Perini vai ter que olhar esse episódio. Vai, vou encaminhar para ela, e Vai é ter que olhar. verdadeiro, é genuíno, tá, é verdadeiro mesmo, assim. E aí agora minha segunda pergunta aqui no nosso momentinho do café, e se tu pudesse tomar um café com qualquer Uau! pessoa desse mundo, Boa, quem boa. seria, dona Ah, Josi? não sabia que ela ia me fazer essas perguntas, Ai, não avisei. o devia ter vindo pensando lá de Floripa, tinha vários anos. Não, mas é bom que seja assim. Cara, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, assim, É, eu vou dizer pra ti, aí eu tomaria com o Pablo Marçal, porque de um café talvez ele não vai ficar ele que ele é tinhoso, né. ele só não pode trazer o videomaker dele pra ele não fazer cortes no É café. é
É porque ele é tinhoso, eu acho que eu ia querer dobrar ele, mas eu acho que eu ia querer perguntar, eu não sei o que ia sair desse café, tá, mas ele é tinhoso, ele não deixa as pessoas falar. É, Mas ele é muito inteligente, ele é intrigante, eu gosto do jeito que ele vai, no nível de profundidade que ele vai, sabe. é, eu gosto Teria também. muitas outras pessoas, mas nesse momento, assim, esse é um cara que eu gostaria muito de estar frente a frente. Um café, um tete Queria a fazer tete. uma pergunta pra ele pra ver ele destruir, porque ele destrói nesse bom sentido, né, gente, assim, ele a pessoa fica É. Mas ao mesmo tempo ele deixa às vezes sim. às vezes ele é muito cirúrgico, né, Isso. naquele e eu já vi várias, palestras dele e eventos em que ele estava assim, e às vezes quando conversando com a plateia, assim, e aí a pessoa faz uma pergunta, e ele vai muito cirúrgico num cerne, sabe, de Sim, achar ali um ponto, né. Às sim, tem que vezes ter ele uma justificativa, sempre é. tem um alinhamento. E às vezes, pode ser que naquele momento aquela pessoa tenha ficado incomodada, e muitas ficam, Uhum. mas eu acho que esse ponto de interrogação, se tu souber levar, É, eu usei a palavra né, errada, não é destruir, ele desmonta. ele desmonta, Eu falei errado, pra ele você se desmonta, montar depois, eu falei a palavra errada. ele realmente desmonta, Desmonta, essa é a palavra essa é a mesmo. palavra. É, mas assim, quem disse que a gente está pronto, moldado, Mas que né, coisa boa poder se montar de se novo, montar entender? de novo. Numa versão talvez mais encaixada, mais alinhada, por isso, eu tenho esse Exato, desejo, assim, ó. exato, Porque eu olha aí sou fica. dominante, assim, então ia ser desafiador. Ia ser. E eu ia querer ver o Essa o o pergunta, esse pod episódio. o podcast, um episódio desses, né, eu ia querer com certeza. Josi, aqui a gente tem uma premissa muito forte, assim, no nosso Empcast, que é contar também bastidores, sabe. A gente fala, assim, que muito de um negócio, de uma empresária, de uma empreendedora, tá no que tá o ouro, eu gosto de dizer isso, o ouro tá nos bastidores, sabe. No que a gente vive e não posta, no que a gente vive e não conta. Se Uhum. tu pudesse hoje compartilhar um bastidor teu, assim, que até eu como tua mentorada não vejo, qual Uhum. seria? Eu sou apaixonada por vendas, né, e todo mundo acha que venda vamos até falar de um bem legal, bem Tá. legal, bem legal. Por exemplo, ontem ou hoje eu postei nos stories um print de notificações de vendas da Edusa. Uhum. Aí você entra lá, tá lá, sei lá, deve aparecer umas 5, 6 vendas de Aham. 70 e pouco lá, e eu vinha pensando e refletindo nisso, né. Aham. As pessoas olham aquilo e elas pensam assim: "Caraca, meu Deus, tá vendendo muito". Tá Quem não vendendo olha? sozinho, né, Nossa, tá vendendo, dormindo dormindo. e vendendo, Aham. né. E eu postei aquilo, tem uma intencionalidade que sim, tá Uhum. vendendo, só que sabe quanto é aquilo real por trás? Ontem eu parei para olhar os números, tá vendendo em Hum. torno de R$ 1.000 por dia, daí eu falei: "Cara, deixa eu dar uma olhada quanto é que tá custando esse perpétuo para eu estar vendendo esses R$ 1.000". Uhum. Aí eu somei, desde que a gente retomou o produto reformulado agora, do dia 19/2, foi ontem à noite ainda, 19/2 a 5/3, eu tinha investido R$ 3.800 em tráfego pago. Uhum. Quanto tinha voltado para mim lucro líquido? 3.400, porque tem a comissão do rapaz também. Então eu estou operando em quanto? 400, vamos numa matemática, 400 negativo. Tá, Josi, então por que que tu tá postando isso? Primeiro que o meu foco não era nem só aquele, era postar o da venda dos ingressos que estavam lá Uhum. também e os outros que têm outros recebimentos, tá. Aquilo para mim, aquilo é uma mentira ou tal? Não, aquilo é um funil. Uhum. As pessoas E acham realmente isso. estava acontecendo, aquele valor Uhum. caiu E na tua tá. conta, ok, só que tem todo um por detrás Isso, é ali, aqui que né. eu quero chegar. Ele não é um produto, ele é um É um funil, funil, ele tá trazendo pessoas, qualificando pessoas. que se pagam sozinhas, Exato. qualificadas e que se pagam para entrar ali. E Uhum. se eu pegar janeiro, por exemplo, que é um dado que eu já posso falar aqui, 4 vendas das 15 que nós fizemos em janeiro vieram do funil de perpétuo. Uhum. Uhum. Então, se eu estou trazendo 10, 15 pessoas por dia e eu continuar com a minha performance de janeiro, eu já sei Sim. quanto eu vou Até faturar. porque se tu for investir em tráfego para trazer essas pessoas, vai ser mais caro trazer esse lead qualificado do que esse valor que não fechou a conta ali Perfeito. do perpétuo. E só que as pessoas que estão hoje zapeando e rolando a tela do digital, elas não veem que por Elas detrás não de um sabem que produto tem toda essa estrutura, é. né. E É, aí parece assim: "Nossa, que coisa, sim. eu também quero ir para o Exato. digital. Vou Que dar um outro fácil que é para o exemplo. Ai, digital". tem uma loja, tem um supermercado. Nossa, tá andando de carro, tem uma mansão, tá viajando, tá rico. Vai lá olhar,
o financeiro dele e os boletos que ele tem para pagar, Exato, a folha a de folha de pagamento. pagamento, Eu sei. que ele Você acorda sabe com o leão todo início dia 1º do você mês. sabe que eu, né, inserida muito na empresa familiar do meu marido também, que é uma empresa, que tem hoje 600 e poucos funcionários, então as pessoas olham muitas vezes e dizem: "Nossa, uau", né, uma empresa gigante é sim uma empresa gigante, Sim, gigante de muitas coisas, né, sim, gigante de colaboradores, gigante também de faturamento, sim, mas gigante de contas para pagar. Então assim, também. a gente nunca tem noção real do que é. E Isso. aí, às vezes, é muito fácil julgar, né. É Exato. muita Por isso que eu muito quis fácil. abrir, assim, um É. bastidorzão mesmo. Eu tenho isso a gente precisa entender que atrás de todo negócio tem esse bastidor Hum. que leva a um caminho aqui final na frente. Então são jogos que a gente vai jogando. E até para complementar daí, eu sairia hoje dizendo: "Vamos criar os teus perpétuos e vários". Calma, minha senhora, por que que eu não falei que eu Uhum, criaria um perpétuo no começo, que eu falei que eu prefiro vender de 1.000 do que vender de R$ 100, tá? Primeiro, porque eu não ganho dinheiro, ali eu tenho prejuízo, mas o uhum, prejuízo calculado não é um prejuízo que eu tô: "Ai, tô com prejuízo", não, tem um prejuízo inicial uhum. que me leva ao produto principal, que é um ticket bem maior. É um funil, ponto. Funil. É. Eu diria: "Saia fazendo um perpétuo agora". Amor, não é a hora de fazer isso agora. Primeiro vai aprender com o teu cliente, atender individual, fazer esse by Uhum, the book, sabe por uhum, quê? E faça outros funis, funis do Instagram, funis de como eu falo, porque vai chegar uma hora que para escalar tu vai ter que abrir funis, que é o meu uhum, caso agora. uhum. Que só aqueles funis mais tradicionais que estão ao alcance de cada um aqui no dedo, não vai exportar mais. Uhum. Porém, para jogar esse jogo Pra é daí, escala, pra essa tua nova escala, vai precisar de jogo outros diferente funis. isso, e de pessoas, né. É, aí eu ia chegar nesse ponto. O É. que que é o jogo de um gestor de tráfego? É um jogo de um perpétuo. É só criar um produto ali e botar na área Hum, de menos? Ah, eu adoraria, minha que senhora. bom que fosse, né. Mas você tem que ter um gestor muito bom, você tem que ter o dinheiro ali, você vai ter que criar muitos criativos. Hoje, graças a Deus, a inteligência artificial ajuda. Então, você pode pagar um profissional para fazer os criativos e o teu gestor opera. E eu, assim, ó, já deu muito errado que não ia, não ia. Agora começou a ir muito bem, Uhum. porque ele acertou a mão, mas é Mas muito até acertar a ajuste. mão, quanto ajuste e quanto dinheiro, né, Sabe Jô. quanto tempo? É, De agosto do ano passado até agora. Então é. faz o cálculo, minha senhora, a gente tá com 6, 7 meses já fazendo isso. Investindo tempo, dinheiro, Isso. energia. Tirando a Uhum. energia daqui e tendo que olhar um pouquinho para cá, o que às vezes aqui Mas eu penso, isso é o mundo dos isso, negócio grande, de isso, negócios que faturam milhões, negócios grandes, esse é o jogo. E isso. aí tem uma coisa muito assim que eu tô caminhando para chegar nesse jogo, Sim. né, e é assim, o medo de dar o passo de vamos Também. falar disso, Josi, Vamos. porque assim, parece que a gente, vai dando passinhos e vai dando e cada nível eu penso que é uma Hum. escada, tá. Uhum. Cada nível que a gente sobe é uma coisa nova, tu não conhece, é um desafio novo, é um acesso novo que tu tá tendo, né. Sim. E precisa de coragem. Precisa, nossa, muita coragem, tá, muita. E assim, não dá para parar, tem que ficar viciada nisso. Não tem estabilidade. Eu acho que o Borboletas na barriga todo tempo, não, a todo amor, já todo acostuma. momento. Alguém fala sobre isso, se você não consegue lidar com alguma coisa, eu vi alguém muito sábio falando sobre isso. Não vá para esse jogo, Hã. senhora, que esse jogo é o jogo da dor no estômago, das borboletas no Dá as borboletas, tipo: estômago. "Ui, e agora? É, Vamos, e próximo nível, vamos, e de precisa novo. investir, precisa contratar. Vamos Ufa, lá". e vai dar certo. E sabe que o primeiro erro que a gente comete, eu acho, quando a gente começa a empreender, e pelo menos eu tinha esse sentimento, tá, por isso que eu tô falando. Eu achava assim: "Ah, não, quando eu estiver ali, daí não vai ter mais nada disso", amor, só vai ter o dobro disso. Então, assim, hoje pra mim já Já é muito acostuma claro. tipo, Eu só tô esperando aceita o que que dói é, menos, né. na verdade eu espero agora, sabe, é tipo, o que que vai ser agora É, de o que vai diferente? vir agora? Quais são suas demandas? Quais são os BOs? O que que tem que resolver? Mas eu vou na É, alegria agora, porque é. eu já entendi que não vai mudar. Antes eu achava na ilusão que isso ia acabar um dia, que Uhum. quando eu estivesse Não, aqui ia acabar. Não, não. agora eu É. entendi que não. E eu acho que outra coisa também é saber fazer as coisas no momento certo. Que eu vinha falando isso com meu marido. "Ah, a gente contratou um CRM lá e pagar R$ 10.000 naquele CRM no ano". Falei: "Cara, com um closer só", falando um pouquinho mais técnico aqui, talvez alguns não entenderam, um Com um vendedor, vendedor. vamos lá, É. vamos mudar o título aqui, né. Com um vendedor só, não havia necessidade, uma planilha era o suficiente. Uhum, 3 vendedores, 2, 3 vendedores seria necessário. uhum.
Então entender que Você momento gasta tu tá dinheiro de negócio para saber que ferramentas que tu precisa para aquele momento, né. aí num determinado momento me pensou assim: "Poxa, por que que o cara não me falou isso?" Que me vendeu, né, na Aham. hora, um fio me passou isso. Mas o cara não tem que falar isso mesmo, porque eu tenho que saber do meu negócio e tem Uhum. coisas que eu vou fazer errado mesmo, para depois entender e depois ele quer vender o Mas produto que é o dele, que jogo, é o né. SaaS, É, que é o exato, serviço, o como é que é exato. o software dele, ele queria Exato. vender isso. É, e tá tudo bem. A gente tem que entender que tempo que a gente tá de negócio e o que que a gente precisa, e qual vai ser o que que vai precisar para subir para o próximo nível, Exato. né, qual é o próximo nível. E pensando também em bastidor, Josi, mas trazendo o bastidor, aí tu trouxe um bastidor teu de negócio, agora eu queria que tu porque tu sabe o que acontece na vida das mentoras, né. Mentora é tudo igual, ou racinha, né. Estamos tudo igual, tá, minha filha? Pensando agora nesse esse bastidor que tu lidando com empreendedoras há muitos anos, o que que tu sabe que elas fazem que elas não deveriam mais fazer? Tá. Bastidor das mulheres de negócio, das mulheres que vendem com seu conhecimento, que trabalham com mentorias, que trabalham com Tá. desenvolvimento. Eu vou falar aqui da minha ótica, vamos ver se vai ser compreensível e vai dar para ajudar isso. Mas, por exemplo, no meu começo, eu era uma pessoa que eu trabalhava de casa, home office, e aí eu sempre gostei muito de limpeza, as coisas arrumadas, e eu perdia muito tempo limpando uma casa, Uhum, ou limpando os uhum. cantinhos. Como eu fui faxineira quando eu fui para Floripa, então, assim, eu sou a pessoa de pegar a O ponta cotonete no e cantinho lá. por que eu tô falando isso, tá? Eu não sei se o teu caso vai ser o mesmo que o meu nesse nível. Observa onde está indo a tua energia, porque o que que eu Uhum, quando eu acordei pra vida, eu falei: "Desculpa a palavra, mas puta que pariu, gente, quanto tempo eu já tinha perdido até eu uhum, acordar pra vida, que eu estava gastando energia numa coisa que não ia me levar uhum. a nada". Isso quer dizer que eu virei uma porca relaxada e eu não fiz? Não, só que eu comecei a diminuir coisas que pra mim já era comum tá ali limpando. Daí eu falei: "Cara, mas eu tô gastando tantas horas aqui". "Não, espera aí, vamos gastar só 2 aqui, Aham. vamos pegar essas outras 2 e vamos Aonde eu fazer sou mais conteúdo". eficiente. Isso, Aham. até que eu fui Mas ganhando corpo. no home office isso é batata, assim, porque daqui a pouco tu sentou no computador: "Ai, mas eu tinha que estender a roupa da máquina que a máquina acabou de finalizar a lavagem, mas tem uma loucinha na pia". Deixa essa louça na pia e vai trabalhar Senhora, naquele tempo desculpa, é, mas eu vou ter que dizer é. isso, porque muitas vezes eu tive que fazer isso. Deixa, porque o que eu tô construindo vai me levar a ter uma pessoa, e hoje eu tenho uma Josiane, Uhum. inclusive meu nome é Josiane, tá. E eu tenho uma Josiane que cuida da minha casa, literalmente, de É, verdade mesmo, uma mulher com esse nome. E que bênção poder abençoar a vida da vida dela e ela poder abençoar a nossa vida e da minha família. exatamente, porque o que acontece, se tu não tivesse parado de fazer esse Lá operacional atrás. e não tivesse focado em fazer o negócio acontecer, hoje a Josiane nem ia estar lá trabalhando contigo. Exatamente, é isso que a gente quer te É. falar, minha senhora. Eu não sei se o teu é a louça ou é a máquina, o que é, né, eu sei lá o que que seja para essa pessoa que às vezes ela tá ali alienada, Às sabe. vezes, eu vejo às vezes é uma coisa da casa, às vezes é até mesmo, assim, o filho, o home office, Sim, tem muita gente que até acaba mental, tá, Dai, é. porque algumas ficam ali, isso eu também precisei lidar comigo no começo. Quem tem muito perfil nosso acolhedor e tal, "Ai, alguém pediu um cancelamento", era 3 dias de sofrimento interno no Aham, coração aham. até encontrar e O amor. que será? Quando a Não. pessoa pede para cancelar, pede para é sobre ela. Você tem que saber o que está acontecendo com ela, não é sobre você. Claro que é importante olhar da ótica, será que o meu produto tá ruim, tem que melhorar esse troço aqui? Mas eu acho que muito isso também, tá, Dai, amadurecimento Amadurecimento. emocional, tá. Identidade, saber qual vai ser a tua Perfeito. identidade. Eu tô dando meu melhor, cara. É, perfeito. E essa visão de estou dando o meu melhor e aonde eu quero chegar, e o que que eu preciso fazer para caminhar na direção disso, né. Exato. Penso muito nisso também. Pensando agora, assim, Josi, por inspiração tudo que a gente já falou aqui, né, mas tudo que eu vejo de ti é que mesmo com uma empresa milionária hoje, né, Graças a mentora Deus. de mentoras milionárias, uma empresa milionária, tu não perdeu a tua essência, tu não perdeu o teu DNA, tu não perdeu a tua simplicidade. Eu acho que é uma das coisas que me faz me conectar muito contigo isso, muito, muito mesmo, sabe, esses teus valores. Como não perder a essência quando a gente começa a crescer? O que fazer para não perder essa raiz, essa verdade, esse brilho quando vir os milhões, Uhum. né, quando a placa de milhões chegar. Posso ser bem prática na Pode, minha colocação? pode. Levante à meia-noite, 1 hora, sei lá, a hora que você quiser, 10 horas da noite, dobre os teus joelhos e quando você começar a orar, primeiro inicie agradecendo, tá?
Segundo, diga assim: "Ó, Deus, que o Senhor preserve em mim aquilo que eu carrego". E isso é verdade. Eu sempre orei: "Senhor, não tira de mim", porque é Uhum. muito fácil se perder. É. E a receita que acho que eu e o Marcelo temos hoje é que nós hoje somos nós e a nossa filha de 21 anos, e o nosso bebê que está no céu que não ficou aqui com a gente, né. E a gente não deixa muitas pessoas entrarem na no nosso então, assim, a gente tem poucas amizades. Guarda o coração. A gente guarda muito no nosso coração, não é qualquer pessoa, a gente não fala, a gente não tem nem necessidade de falar, a gente não tem necessidade de estar enfiado na casa de ninguém, ninguém fica enfiado na nossa casa, não existe isso. Então, por quê? Porque talvez a gente foi, assim, a gente para nós não somos o suficiente, nós, assim, tá bem, Uhum. e eu acredito que é porque vai uma maturidade emocional, porque eu já precisei de muito estar lá naquele ambiente, estar lá com aquelas pessoas, precisava ser ovacionada, Hum, sabe. hum. Hoje eu não tenho mais isso aí não, sabe, não Não é mais preenche. não, a gente nós o que somos ali é o suficiente. O ovo e a água com gás, minhas senhoras, agora, porque a gente tá mais fit, né. É engraçado, a gente sai da roça para poder ter dinheiro para comprar as coisas, fazer um Ai, rancho Ju. grande, aí passa a comer ovo 100 por semana e água com gás. Aí não tem condição, né, amor. Mas fica no shape. Fica no Mas fica no shape. Josi, a gente tá chegando para o final, mas eu queria te fazer mais uma pergunta sobre essa coisa dessa questão da raiz, sabe. Aham. O que que a Josi lá da roça diria se ela encontrasse a Josi com qual hoje, assim, linda, cabelo arrumado, Uau! terninho, sempre com roupas elegantes, tu tá sempre bem vestida, tu te cuida, tu tem tempo pra ti, tu malha. A Josi lá de lá encontrando essa Josi, É. ela olharia para ela e dizer assim: "Eu te disse que você ia chegar nesse lugar". Ela ia dizer isso, porque estava na minha mente, já estava lá na minha mente, daí desde lá, desde que eu dormia no chão, numa meia no meio aqui ó, do lado da minha avó e da minha tia. Eu sabia que aquilo não era o que me determinava, aquilo era só um estado momentâneo. Uau, uau. Josi, pra gente encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem. Eu vou deixar aberto, sem tema, sem nada, que pudesse para tocar o coração dessas mulheres que estão aí, que daqui a pouco pararam de sonhar, pararam de acreditar. Sim, ok. Se você não fizer nada hoje de diferente, hoje ou nas próximas semanas, quem será você daqui 6 meses? Que vai ter acontecido com você daqui 6 meses? E essa foi uma pergunta, talvez essa seja a pergunta da minha vida. Josi, se você não fizer nada agora, se você não estudar agora, se você não ler esse livro agora, se você não ir para academia agora, como você vai estar daqui 6 meses? E eu não estava pensando muito longo prazo não, que eu sou meio imediatista. Então eu falava assim: "Eu preciso fazer agora", mesmo que seja difícil, mesmo que eu não tenha vontade. Então a minha mensagem é: se você não fizer nenhum movimento agora com teu filho, com teu marido, sabe, que quem constrói as nossas relações somos nós, então olhe para isso. Como é que vai estar você, o teu casamento, tua família, tua empresa daqui 6 meses se você não mover nenhuma pedra agora? Uau! Ai, meu Deus! Eu poderia ficar aqui a tarde toda fazendo perguntas, sugando, aprendendo, me desenvolvendo do teu lado, mas quero te dizer que é uma honra, tá. Muito obrigada pelo teu tempo, Meu Deus, amor. pela tua simplicidade, pela tua energia e por, entrar na minha vida, no meu caminho, no meu Você negócio. entra na minha vida, eu sou muito grata, muito feliz e grata pelo teu sim, porque é Ai, uma coisa boa. amizade, sabe? É, É coisa uma boa. amizade. Muito obrigada, obrigada mesmo. Espero que tenha feito muito sentido para toda a nossa audiência esse episódio de hoje. Uau, chegamos ao final de mais um episódio. A cada quinzena, histórias reais, mulheres reais, inspiração real, né, de mulheres que estão aí no dia a dia, nos bastidores, construindo seus negócios, construindo riqueza, construindo uma vida extraordinária. Se tu quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais é empodere@co.co e Daiane Nascimento _. Por lá, a gente compartilha bastidores também do dia a dia de negócio, compartilhamos conteúdo, vivências para que tu possa, cada vez mais se colocar em movimento como uma empreendedora. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais.